Nós vamos ler dois textos, Mateus capítulo 1, dos versos 18 a 25, e em seguida Lucas capítulo 2, versos 1 a 20. Eu quero nesta noite, com a graça de Deus, lhes falar sobre o tema Natal, o Salvador trazendo a salvação. Natal, o Salvador trazendo a salvação. Marcos capítulo 1, a partir do 18, a palavra de Deus diz assim. Você já encontrou aí? Sim? Acompanhe, por gentileza, na sua Bíblia. A Sociedade Bíblica titula O Nascimento de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem ânimo pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Os irmãos podem ler o verso 21? Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Agora vamos, amados, a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 20. Lucas capítulo 2, do verso 1 ao 20. Acompanhe com bastante atenção. E a Sociedade Bíblica titula O Nascimento de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E, ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José
e a criança deitada na manjedoura. O lugar lhes tinha sido dito a respeito deste menino, todos os que feridos pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Bem, eu gostaria que pudéssemos também ler o verso 10 e 11 de Lucas 2, todos juntos, versos 10 e 11. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Muito bem. Vamos orar mais uma vez. Oremos todos. Senhor Deus, estamos ao redor da Tua palavra, Tua santa palavra, Tua poderosa palavra, palavra do Senhor que tem poder para alcançar o mais íntimo do nosso ser, dos nossos corações, convencer em nós o que nós somos incapazes. Tua palavra que tem toda a autoridade, Tua palavra que traz a revelação do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Por favor, Senhor, abençoa-nos esta noite com a Tua palavra. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs. Que a Tua graça seja sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como disse aos irmãos, nosso tema é Natal, Salvador trazendo a salvação. Queridos, nós estamos a 5 dias de Natal. Este é o tempo em que as pessoas elas parecem mais sensíveis e parecem mais receptivas à mensagem da vinda do Filho de Deus. Pelo menos parece. E mesmo que muitos não tenham um entendimento correto, eu digo do entendimento bíblico do Natal, este é um tempo oportuno para reunir a família e ao redor da mesa da ceia de Natal, considerar, meditar, refletir, pensar no que as Escrituras dizem a respeito daquele que é a salvação de Deus, aquele que se fez carne, habitou, termo que nós encontramos na palavra tabernaculou, sabe, alguém que faz o seu tabernáculo, a sua morada em um determinado lugar. É isso que a Bíblia diz. Aquele que tabernaculou, habitou entre nós. Jesus nasceu, veio a este mundo. Por que esta ênfase? Jesus veio a este mundo. Ora, pastor, nós também viemos. Os homens vêm a este mundo. No entanto, quando se trata de Jesus, se quer dizer que o Criador do mundo veio ao mundo. Aquele que fez com suas mãos veio ao mundo e morreu para nos reconciliar com Deus Pai e nos dar vida, não esta vida, mas uma espécie de vida que ele chama de abundante, que a Bíblia diz que é abundante. Jesus é a salvação de Deus. Natal sem a pessoa de Jesus, queridos, sem o entendimento de sua salvação, não é Natal de verdade.
frustrar se de repente um outro tipo de programação estava sendo preparado, que não a celebração em adoração ao Filho de Deus. Como você está preparando o seu Natal? Talvez, no máximo, uma confraternização religiosa, talvez, e isso para ser brando, porque na grande maioria das casas, Natal é sinônimo de festas, de bebedeiras e de corrupções condenadas por Deus. Na grande maioria das casas. Então, como você está preparando o seu Natal? Quem você convidou? Como será a sua mesa? O que acontecerá naqueles momentos? Quais são os passos que você já escreveu, programou para o seu Natal? Vamos ler atentamente o que diz, especialmente esses 2 versos dos que lemos, e tente comparar com todas as práticas e celebrações de Natal que vemos hoje. Primeiro, esse de Lucas, novamente, Lucas capítulo 2, olhe novamente na sua Bíblia, Lucas capítulo 2, versos 10 e 11. Acabamos de ler. Diz a palavra de Deus assim, queridos: o anjo, porém, lhes disse, falando para os pastores que estavam ali no campo, pegos, cheio de medo, temor, do que estava acontecendo naquele momento. Imagina a cena, ser num lugar deserto e aparecer um negócio parecido com uma visagem, como o pessoal fala aí. E eles trouxeram uma grande notícia, e essa notícia ela não poderia simplesmente ser trazida, talvez de uma outra forma, num cumprimento, numa conversa, numa apresentação. Olha, eu sou o anjo tal, vim aqui para conversar com você, sente aí um pouquinho, tem uma notícia importante. Não, era uma grande notícia, cujo o cenário, o pano de fundo, o momento requeria que todas essas coisas assim acontecessem. E eles diz o anjo, porém lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que vos será para todo o povo. Uma notícia que trará alegria, que precisa trazer alegria ao seu coração. Foram as palavras do anjo aos pastores. E aqui nós já começamos a pensar, já nos é sinalizado o entendimento, a compreensão do Natal necessária para que participemos do nosso Natal, façamos o nosso dia de Natal. Sem essa compreensão, nós vamos nos equivocar em algumas coisas. O verso 11 diz: é que hoje vos nasceu para vocês, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo e que também é Senhor. Nasceu o Salvador. Quando pensamos sobre esta palavra Salvador, salvação, e é justamente o que tem a ver com o tema da nossa mensagem, o Salvador trazendo a salvação. Sabe, queridos, você já parou para pensar quem precisa ser salvo? Eu digo literalmente, na linguagem do dia a dia. Quando
os bombeiros chegam a uma situação de calamidade, de tragédia, para tentar salvar pessoas que estão à beira da morte. Algumas morreram, outras estão à beira da morte, experimentando uma tragédia e precisam ser salvas. Ou então em uma mesa de hospital, um leito de UTI, estado gravíssimo, quando os últimos suspiros estão indo embora e aquela equipe médica está ali ao redor, tentando trazer aquela vida de volta para salvá-la, porque está correndo grande risco. Essa era a grande notícia. O Salvador trazendo a sua salvação. Não é a mesma coisa que diz o Evangelho de Lucas, de Mateus. Olha, Mateus capítulo 1, versículo 21. Olhe na sua Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 21. E aqui é o anjo falando não com os pastores, como no contexto de Lucas, mas a José. E ele diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Qual o significado do Natal? Como você já tem preparado o seu Natal? Sim, para o crente em Jesus, esta é uma data especial, irmãos e irmãs, quando somos lembrados do meio pelo qual, o meio que escolhido por Deus para resgatar para si pecadores como eu e você. Esse foi o meio. Você já pensou que poderia ter sido de uma outra forma? Assim, humanamente falando. Já parou para pensar? Deus simplesmente podia olhar para o mundo, para aquela multidão de gente, colocar todo mundo de frente para Ele e dizer assim: olha, esses daqui são salvos, já vão para o céu, esses aqui vão tudo para o inferno porque praticam o mal. Mas aprove Ele enviar seu Filho, enviar Jesus, o Salvador com a sua salvação. E o meio foi: Jesus nasceu, o meio foi: Jesus veio ao mundo para que se tornasse maldito em nosso lugar. O meio foi que Jesus veio como justo, perfeito, sem pecado algum, completamente puro, o justo pelos injustos, o homem perfeito, tentado em todas as coisas, mas sem pecar. O meio foi Ele sendo entregue para a morte vergonhosa de cruz, despido, suas mãos e pés furados, seu sangue escorrendo. Esse foi o meio, como sacrifício pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, para que fôssemos comprados com o seu sangue e tivéssemos esperança real de vida eterna. Ora, como poderia o Natal não ser para nós uma data especial, uma data separada? A palavra de Deus nos ensina que
para satisfazer a justiça do Pai de forma santa e pura. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi concebido de forma miraculosa no ventre de uma moça virgem, não tinha conhecido homem algum, chamada Maria. Vai dizer isso na sua faculdade. Seu professor de biologia, né? Ciência, vai dizer isso, pode ser provado cientificamente. Deus fez nascer um bebê de modo totalmente diferente do que jamais ocorreu em toda a história da humanidade. Totalmente diferente. E tudo isso para transformar criaturas pecadoras em santos filhos de Deus. Esse é o propósito, para um propósito determinado pelo Senhor. Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versos 3 a 5. Gálatas capítulo 4, versos 3 a 5. Todos encontraram? Gálatas 3 a 5. Diz a palavra de Deus assim: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo porém, verso 4, a plenitude dos tempos, ou seja, o tempo predeterminado por Deus, o completar do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Isso é uma informação muito importante, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Sabe o que isso significa, estar debaixo da lei? Sim, mas como é que é isso? Havia uma lei sobre nós ali. Essa lei aqui significava estar debaixo de condenação, sem nenhuma possibilidade de esperança de vida. Significa dizer que todos estavam debaixo de uma lei que ressaltava os pecados, que trazia os pecados à tona, apontava para os pecados e consequentemente gerava condenação. Veja a importância daquela notícia aos pastores, ou na visão para José. Quando ele veja que não apenas a palavra salvação, ela é repetida nos 2 versos que lemos, mas a outra palavra que é o povo, o seu povo, para salvar o seu povo. E se você conhece a Cristo, o seu nome, sabe, está na lista desse povo de Deus. Ele está nessa lista, ele faz parte disso, dessa salvação. A outra versão, Nova Tradução Linguagem de Hoje, também diz, ouça com atenção, os mesmos 3 versos: assim também nós, antes de ficarmos adultos espiritualmente, fomos escravos dos poderes espirituais que dominavam o mundo. Daí o termo que nós olhamos, que você lê na sua Bíblia, os rudimentos do mundo. Essa palavra significa assim, escravos dos poderes espirituais que dominam o mundo.
Poder é uma coisa fraca? Não, né? Poder já está dizendo que é algo poderoso, é algo que tem força suficiente para amarrar seu coração, é algo que tem força suficiente para tomar a sua vida, sem que você consiga controlar, e é espiritual, você nem consegue ver para bater de frente. Continua nessa nova tradução no verso 4: mas quando chegou o tempo certo, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Esse é o propósito. Crer em Jesus Cristo, irmãos e irmãs, em nossos dias, em dias que nós estamos vivendo, veja que coisa interessante e triste, né? Nós estamos vivendo em dias em que daqui a pouco se dirá que os crentes em Jesus, ou a religião cristã, evangélica especialmente, ela é uma religião radical, opressora. Esses são termos que têm sido soltados daqui a alguns anos, talvez na geração aqui das crianças, a idade de Lourenço, da Maria Clara, da Alice. Tempo de perseguição imensuráveis. Crer que Jesus Cristo foi concebido de forma miraculosa e nasceu como Deus e homem, é uma expressão de fé. A primeira a bater de frente vai ser a própria ciência, onde você vai encontrar essas coisas na faculdade, nas academias, seus filhos encontrarão, como muitos já têm encontrado. Quantos não chegam ou chegaram já a conversar? Pastor, hoje tivemos um embate lá e aí a professora começou a argumentar e ela provocou a situação, porque ela começou perguntando: quem é cristão aqui? Quem é crente? Eu já vi coisas assim no início de um curso universitário, um período de aula. Já ouvi dizer assim, de que o professor disse: pois até o final do seu curso eu vou provar que Deus não existe, eu vou provar que o cristianismo é a falsidade. E que estavam ali tão somente com esse propósito, filhos do diabo. Isso é uma expressão de fé, como também alguém respondeu. Eu disse: o que você fez? Eu disse: olha, professor, é o seguinte, isso é uma questão de fé, eu acredito, eu creio. E aí a resposta final, claro, para que eles vençam sempre, né? Esse negócio de fé é subjetivo. Fé não tem como provar. Por isso que a vida cristã ela é tão excelente, queridos, porque ela tem a ver com o seu crer pessoal, o seu amor pessoal, a sua submissão e entrega completa pessoal num Salvador, nas suas promessas,
que você com os seus olhos não vê agora. É assim que está revelado na Bíblia. Isso não se enquadra nos argumentos da lógica e da razão humana, principalmente em nossos dias. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando nós olhamos nas propagandas na televisão quanto ao Natal, e é claro que aquilo está muito mais ligado à questão das vendas, né, do mercado, para que possam vender, e se utiliza, o marketing se utiliza desse tempo, desse período, para que possa aquecer o mercado, né? E as pessoas começam a comprar presentes, começam a comprar produtos para a ceia do Natal, começam a usufruir, a comprar, a consumir. Daí a ênfase. Mas se não houvesse essa necessidade, nem esse Natal consumista existiria. E eu não estou falando nada contra dar presentes e ganhar presentes, é uma coisa boa, não é ruim não, apenas da motivação equivocada. Veja o que diz o Catecismo Maior na sua pergunta e resposta 37 a respeito de Jesus. Preste bem atenção. Cristo, Filho de Deus, se fez homem, tomando para si um verdadeiro corpo e uma verdadeira alma racional. Ele não tinha esse corpo, né? Ele não tinha essa alma, né? Racional, essa razão, né? Tal como nós homens, né? Ele tomou para si. Isso nós vemos em João capítulo 1, verso 14, Mateus 26, 38. Sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, tomando parte de sua substância, ou seja, parte do seu corpo, do seu sangue, da sua vida, e nascido dela, mas sem pecado. Sem pecado. Quando eu olho para essa resposta do catecismo, e eu fico pensando assim, o Senhor Jesus podia provavelmente ter trazido, não é uma coisa absurda não, nem heresia, viu? Os traços de Maria. A diferença e ênfase bíblica é que ele não trouxe o pecado de Maria. As Escrituras revelam que Jesus é Deus e homem, que Jesus é uma das pessoas da Trindade Santa. As Escrituras revelam que Jesus é o Filho de Deus, que mesmo antes da encarnação, de ter vindo como homem, tal como nós usamos o termo há pouco, tabernaculou, criou um tabernáculo nesse mundo, uma morada nesse mundo, uma casa nesse mundo. Lembra que falamos há pouco? Antes disso, antes de vir como homem, ele já era. E não dá para considerar assim. Antes eu coloquei no esboço, eu escrevi, ele existia como alguém que depende para a sua existência. Eu preferi usar o termo bíblico, o mesmo termo que Jesus usa para com os judeus, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele já era. Para Abraão ele diz, existiu. Nós estamos existindo. Mas o Jesus, eu sou. Eu sou o eterno. Eu sou o poderoso. Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu sou o seu Criador.
Eu sou o seu Salvador. Para Jesus, eu sou. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. João capítulo 1, versos 12 e 13. Diz a palavra de Deus assim, João capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram de Deus. Veja, João está falando aqui em um contraste, que ele diz que Jesus veio para o seu povo. Alguns teólogos dizem no verso 11 que alguns estudiosos concordam em dizer que Jesus está falando do povo judeu. Diz assim, que ele veio para o que era seu, aí ele veio para o seu povo, né? Aquilo que o anjo fala para José e fala para os pastores, o seu povo que era seu, e os seus, da sua pátria, entre os judeus, não receberam. Então alguns teólogos estudiosos concordam com isso. Então um contraste ele faz em oposição, que ele vai dizer logo em seguida no verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. A todos os outros, inclusive os crentes de Monte Moriá e nossa geração, que receberam, que reconheceram a Jesus como Senhor, que reconheceram a Jesus como seu Salvador, cujo coração é cheio de esperança desta vida prometida por Jesus, a todos esses e somente estes, por isso, Antônio, nem todos são filhos de Deus, não são. Todos os que receberam o direito, aqui o poder, essa palavra significa ter direito, sabe a ideia de direito, deveres e direitos? Como membros presbiterianos, né? Aí nós temos um manual que diz que nós temos direitos, e tem um manual que diz que temos deveres. E todos nós aceitamos esses direitos e deveres. Direito de ser, e aí a palavra muito interessante que nós encontramos, algo que não está pronto, que não está feito. Pode olhar na sua Bíblia aí. Ele diz: a todos quantos receberam o direito, o poder, né, de serem transformados, de serem feitos a partir de algo que eram antes. O que eram antes? Pecadores condenados ao inferno, não filhos de Deus, criaturas separadas de Deus por causa dos seus pecados, mas que foram, quando creram em Jesus, reconheceram Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, receberam um direito de serem transformados, feitos filhos de Deus. Você é um filho de Deus? Você tem esse direito de ser filho de Deus? Você tem o direito de ser filho de Deus? Irmãos e irmãs, nós temos o direito de sermos filhos de Deus?
Cremos em Jesus? Amamos a Jesus? Ele conclui: a saber, aos que creem no seu nome. E não tem essa história de porque eu sou crente, meus filhos são crentinhos, porque não são. Se eles não crerem, eles não serão filhos de Deus. O verso 13 diz: os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E da mesma forma que eu ouvi o Evangelho para crer, você precisa falar o Evangelho ao seu filho, à sua filha, para que eles creiam, para que eles sejam filhos de Deus, feitos, transformados, e recebam o direito. Sua família tem esse direito? Seus filhos já têm esse direito? Você tem esse direito? Jesus sempre viveu em comunhão eterna com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é uma das pessoas da Trindade. Ele diz aos judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. João, antes desses versos que acabamos de dizer, ele diz que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o haja da criação. Quando tudo se fez, tudo se formou, os céus, a terra, os mares e tudo que neles existem, obra da criação do Senhor Jesus, lá na eternidade. Mas, no entanto, se submeteu de forma voluntária, como um verdadeiro servo, tomando a forma humana, a forma de uma de suas criaturas, para nascer na noite do verdadeiro Natal e trazer a salvação a todos aqueles que nele crerem, sendo estes feitos por causa dele, por causa do seu sangue. Essa é a única forma. Feitos filhos de Deus. Mesmo que saibamos que o Messias não tenha nascido propriamente no mês de dezembro, essa data é conveniente para a igreja, o dia antecede o ano novo. A confusão que foi da complexidade no mundo inteiro. A fala de um Feliz Natal para alguém, tendo a oportunidade, veja, isso é importante, de explicar com as suas próprias palavras, dentro das suas limitações mesmo, o que você ouviu esta noite. Veja, pode ser a mensagem de esperança para o novo ano que se aproxima na vida de pessoas tão machucadas, na vida de pessoas tão amedrontadas, pessoas tão confusas, tristes, enlutadas, que perderam pessoas queridas, depois de terem vivido, assim como nós, eu e você, um ano tão confuso e difícil. Acredite, a fala de um Feliz Natal fará toda a diferença. A grande boa notícia, irmãos e irmãs, é a que proclama que o soberano Criador, e acabamos de falar essas coisas, porque tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Sim, o soberano Criador, é a notícia de que o soberano Criador se fez homem como nós. O
Salvador do mundo nasceu para trazer a salvação, transformando dias maus em dias de grande luz. O Salvador do mundo nasceu para trazer a salvação, transformando dias maus em dias de esperança no coração dos homens, dias de verdadeira alegria. A notícia que vos trago é uma notícia de grande alegria. Este Natal, contudo, este Natal terá sentido se Cristo Jesus for de fato o seu Salvador pessoal. Se Ele não for, eu vou dizer para você, com todo temor, com todo carinho, não comemore o Natal não, porque você vai estar mentindo para você. Se Cristo não é o seu Salvador pessoal, que Natal você vai comemorar? Que tipo de Natal é esse? A convicção desta salvação é presente em seu coração? Meu Salvador, que trouxe a sua salvação, já me salvou. O meu Salvador, que trouxe a sua salvação, já nos salvou. Você tem essa convicção em seu coração? Esse Natal será feliz se o Emanuel, o Deus que tabernaculou, o Deus conosco, se a presença dele for real em sua vida nessa noite de Natal. Senão não haverá sentido. Ó queridos irmãos e irmãs, quantos nesses dias tão difíceis têm necessitado ouvir esta mensagem? Quantos outros mais que precisam ter um encontro real com um Deus do verdadeiro Natal? E eles estão ao redor de vocês, ao nosso redor, são nossos vizinhos, são nossos parentes, são seus parentes, são nossos amigos de vocês, que não conhecem essa mensagem. Quem sabe se este privilégio é dado a mim e a você nesses últimos dias do ano, de um ano tão difícil, tão conturbado, podemos usar a graça do conhecimento da Bíblia. Veja que nós sabemos. Eu não sei porque alguns ficaram assim meio tímidos em responder. Vamos ensaiar de novo? Vocês conhecem? Aqui ainda, acho que porque não lancharam. Vocês conhecem a Deus? Sim. Sim. Lourenço conhece a Deus. Agora veja só. Os irmãos conhecem o que o seu amigo íntimo talvez não saiba. Você conhece o que o seu vizinho talvez não saiba. Você sabe. Nós sabemos que aquilo que muitos não sabem, que o Natal é a vinda do Salvador, trazendo em suas graciosas mãos, por assim dizer, a salvação dos homens que nele crerem. Isso é o Natal. E poder dizer para as pessoas, com respeito, ainda que com respeito e com carinho, dizer assim: se você fizer um Natal diferente disso, você vai estar se enganando. Você vai participar de uma festa religiosa qualquer, mas não do verdadeiro Natal. E isso, a começar por nós. Como será o seu Natal? Não sei exatamente como será o seu. Se os irmãos quiserem uma ideia,
Todos os anos, eu acho que talvez 1 ou 2 anos, nós não fizemos isso durante esses últimos 15 anos. Nós vamos ao encontro do meu pai, da minha mãe, meus irmãos, algumas pessoas que acabam participando. Nós fazemos um culto familiar. Então eu trago uma pequena meditação de 10 minutos, cantamos louvores, falamos do sentido verdadeiro do Natal, oramos, pedindo a Deus que Deus alcance o coração daquelas pessoas. Meu pai não é crente, um dos meus irmãos não é crente, as pessoas que muitas vezes vão lá, uma oportunidade de falar o Evangelho. E deixa eu dizer para você, durante esses últimos 15 a 17 anos aproximadamente, 1 ou 2 vezes nós não conseguimos fazer isso, as outras vezes todas nós fizemos. Meu pai é indesculpável se ele encontrar com Cristo sem Cristo. Como será o seu Natal? Bem, dito isso, nossa Igreja Presbiteriana Monte Moriá deseja a todos um Feliz Natal. Mas assim, no conhecimento de Cristo Jesus e de sua salvação. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em nome de Jesus. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Oremos mais uma vez agora com o nosso irmão presbítero Valdemiro.